3. Diz assim: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã, do santo. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-os do seu louvor. E o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e brasas ardentes saíam dos seus passos. Parou e mediu a terra, e olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Vi as tendas de Cusã em aflição, temiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra nós os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação, descoberto se movimentou o teu arco, e os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, as inundações das águas passou, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, e com ira trilhaste os gentios. Tu saíste para a salvação, o teu povo para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-me como se estivessem para devorar o pobre em secreto. Tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes aves. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. E no dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a tua santa e doce palavra. Eu peço, Senhor, que essa palavra venha calar dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, venha de encontro às nossas necessidades. Estou absoluta e completamente cônscio da minha capacidade, mas eu estou também com a mesma convicção da tua capacidade. Tu és o Senhor, não há outro. Não temos outro Deus sendo invocado nesta casa, a não ser o teu nome, porque o teu nome é
poderoso, como já foi cantado nesta noite. No nome de Jesus, Pai, opõe-te, Senhor amado, a todo espírito leviano que tenta tirar a nossa atenção, para que toda a atenção seja levada cativa agora à Tua Palavra, e somente à Tua Palavra. Glória a Deus. Eu te peço, ó Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Parabéns a todas as irmãs. Se não perceberam, estou de uniforme. E obrigado, porque no Novembro Azul, vocês estão, é de azul, estão aí nos prestigiando, nós, os homens. Aproveitando o Novembro Azul para dizer que não falei de flores. 1 a cada 5 homens, 1 a cada 5 homens terá um problema de próstata. Isso é estatística em urologia. Não estou dizendo câncer, estou dizendo um problema. Pode ser um crescimento anormal, uma inflamação, uma infecção, alguma coisa. Então, eu sei que essa palavra me condena, mas os homens precisam fazer a prevenção. O câncer de próstata mata mais do que o câncer de mama. Os homens estão atentos também? O câncer de próstata mata mais do que o câncer de mama. Então fica aqui essa mensagem aí. O meu lado profissional falou mais forte agora. Deus abençoe. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor. Estamos cantando, essa expressão está sendo falada aqui em verso e prosa, desde o primeiro dia. E é assim mesmo, e é essa a nossa oração, e será a nossa oração. E eu não quero tecer muitos comentários sobre o contexto que foi abordado aqui, que já foi assim exaustivamente colocado na sexta-feira, ontem, duas lindas palavras, duas lindas ministrações, e no sábado de manhã também tivemos aqui uma reunião também tratando sobre esse tema. E eu queria somente jogar luz sobre um pouco mais sobre esse assunto, pensando, irmãos, em quais seriam os critérios, quais seriam assim as condições, talvez essa seja a melhor palavra, para que esse avivamento que a gente está tão cantando em verso e prosa, ele viesse a acontecer. A gente se preocupa em pedir a Deus, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Mas isso tem um outro lado. Isso tem um pré-requisito. Isso tem uma condição. As bênçãos do Senhor, a salvação em Cristo é incondicional. É por graça. De graças. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso o que? A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não a fé, a salvação é dom de Deus. Então, foi graça. Não fizemos por merecer, muito pelo contrário, fizemos tudo por não merecer tamanha salvação. Como escaparemos nós, escreve o escritor aos Hebreus, se não atentarmos para tão grande salvação? Como escaparemos nós? A salvação é de graça, mas na vida cristã, outras coisas têm preço, tem um pré-requisito, tem coisas que a gente precisa atentar e fazer. E eu penso que esse avivamento é um deles, ele é condicional. É condicional. Tem várias condicionais na Bíblia.
Quer ver uma bem conhecida, 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se é uma partícula condicional. Se o meu povo, está falando do outro povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o que é isso? O povo com o qual eu casei, ele tem agora o meu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Condição. É condição. Muitas coisas na Bíblia, irmãos, não são opção, são condições. São condições. Santificação não é uma opção, é condição para ver a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não é ver o Senhor quando for para a posteridade, quando for para o céu, é ver o Senhor agora em terra. É condição para a gente ver Deus na nossa família, é condição para a gente ver Deus no nosso ministério, é condição para a gente ver Deus no nosso filho. Meu filho hoje pela primeira vez está dando uma palavra lá na sede, no curso de adolescente. Estou aqui para ele falando, ele está falando lá. É a palavra de vida, daquele chão, né? Aqueles 10 minutos ali, mas é uma grande conquista, irmãos. Para quem eu pensei que era muito. Deus abre a mão, toca, efatá. Agora ele está falando, e agora ele já está falando no púlpito. Isso é bênção demais. Glória a Deus. Efatá é aquela expressão, né? Na aramaica, abre-te. E aí Deus abriu a boca do filho. E eu queria pensar nisso. Quem pensar nisso? Está indo a projeção? Quem está no computador? Acorda. Então, isso que eu queria pensar essa noite, irmãos. Quais seriam então esses condicionantes? Coloca aí para a gente. Aviva-nos é o nosso tema que nós estamos pensando. Diga, você pode dizer isso para o Senhor? Aviva-nos. E avivar é trazer vida. E tem coisas que trazem vida. Eu separei somente algumas. Tem tanta coisa na Bíblia aqui para a gente pensar sobre isso que poderiam nos dar essa ideia do que pode trazer para nós esse avivamento. Então, condições para o avivamento é o que a gente quer pensar hoje. A primeira condição, dentro dessa ideia que nós colocamos, é o arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Isso foi lindamente falado pela Dani ontem, foi falado pela Maíra hoje. Só mais uma pincelada. Arrependimento. Porque o avivamento, irmãos, ele é Deus avivando alguma coisa. E como Deus aviva alguma coisa? Deus aviva colocando a sua pessoa naquilo, colocando o seu ser, não apenas o seu poder. Nós não temos um relacionamento com Deus numa esfera de poderes apenas. Deus ele investe muito mais. Aliás, Deus não é uma força, Deus não é um poder, como às vezes a gente vê algumas músicas sendo cantadas por aí. Deus é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. É uma pessoa com sentimentos, com intelecto. Deus é uma pessoa. Então eu preciso entender que eu me relaciono com uma pessoa e não com uma força. A força do Espírito Santo está em nós. O poder do Espírito Santo está em nós. Ele derrama o seu poder. Mas o nosso relacionamento não é com uma força, é com uma pessoa. Eu tenho que entender isso, que é um Deus pessoal. Um Deus pessoal. Então, e esse Deus pessoal, ele me constrange a me arrepender. Porque se eu quero avivamento não vem sobre vaso sujo. Avivamento não vai cair sobre pecadores. Avivamento é para quem anda com Deus.
chuva é para todos, mas irmãos, tem bênçãos especiais, que são para aqueles que caminham com Deus, que andam com Deus. Eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando. São coisas que são presentes de Deus para quem anda com Deus. Revelações, são insights que Deus dá para pessoas que andam com Deus, que caminham com Deus em santidade. E que sejamos todos nós, essas pessoas, que se preocupam com isso, que levam o arrependimento a sério. O que é o arrependimento? Arrependimento, a primeira impressão que a gente tem de arrependimento, e está certa, é aquela de conversão, né? Eu estou caminhando para um lugar, de repente eu paro e falo, não é nesse caminho. Eu volto, dou meia volta e começo a andar na direção contrária. Foi explicado aqui um ano. Com certeza é isso. Mas arrependimento, depois a gente, os exegetas foram estudar mais profundamente, viram que a palavra que está ali é a palavra metanoia. Metanoia, traduzindo as duas palavras, meta e noia, mente e mudança, é mudança de mente, é mudança de pensamento. Então, o que Deus quer fazer, o que nós temos que ter quando nos arrependemos, é mudança de mente. Por que muda a mente primeiro, irmãos? Porque a mente, ela vai influenciar sobre as nossas crenças. A nossa mente, aquilo que a gente pensa, é a nossa visão de mundo, é a nossa cosmovisão que chama. É como nós enxergamos as coisas. Como você vê a política brasileira? Como você vê a entrada de Michel Temer? Como você vê a saída de Dilma Rousseff? Como você vê as últimas eleições do Rio de Janeiro? Como você vê? Aí você vai dar a tua visão. E essa visão vem de onde? Vem da tua mente. A tua leitura dos fenômenos, a tua leitura dos processos, a tua leitura da palavra de Deus, é a tua cosmovisão. Está aqui na tua mente. Mas a partir do momento que a gente estabelece esse vínculo e diz assim, eu vejo dessa forma, a partir dessa visão é que eu estabeleço as minhas crenças, aquilo que eu creio e o que eu não creio. Por que você crê? Por que você fica aí? Você passa agora ali na Praia do Recreio, no posto 12, tem pessoas assim na frente do mar. E se você for entrevistá-la, o que você está fazendo aí? Não, eu creio que estou sendo energizado aqui. Esse ambiente é um ambiente de energia, é muito poderoso. Eu estou sendo energizado assim. Por que ela crê nisso? Porque ela tem essa visão. As nossas visões estabelecem as nossas crenças. As nossas crenças estabelecem a nossa escala de valores. Os nossos valores vêm a partir das nossas crenças. Por que você veio à igreja? O que você veio? Você arrumou, veio tão bonito, cheiroso, veio para a igreja. Isso é a minha escala de valor. Domingo para mim é dia de cultuar, dia de ir para a igreja. Eu passo a semana inteira trabalhando para mim mesmo e tal, mas domingo eu dedico, é um dia que eu dou para o Senhor. No meu coração isso. Que legal, mas por que isso? Não, porque eu creio que Ele é o meu Deus. Então está amarrado. Eu estabeleço a minha escala de valores, as minhas prioridades a partir daquilo que eu creio. E o que eu creio é a partir do que eu enxergo, de como eu entendo as coisas. E por fim, depois que eu estabeleço a minha escala de valores, aí sim, isso desemboca num comportamento. Aí eu me arrumo e vou para a igreja, ou o contrário, eu não vou para a igreja. Então, aquilo que eu vejo, a minha mente determina as minhas crenças. As minhas crenças determinam os meus valores, e os meus valores determinam o meu comportamento social. O que Jesus quer fazer? Ele não quer mudar o comportamento. Porque se ele mudar só o comportamento, ele está mudando de fora para dentro. Ele quer ir lá na visão. Ele quer ir na mente. Por isso que arrependimento é metanoia, mudança de mente. Estão me fazendo entender, amados? Por isso que Jesus não quer que a gente, você aceitou Jesus, agora muda essa roupa, isso aí não é roupa de crente. Não, calma. Deixa Jesus mudar lá dentro primeiro. Aqui fora vai ser mudado. Ele vai mudando. Quando Ele muda a nossa mente, a gente muda as nossas crenças. Quando Ele muda as nossas crenças, muda os nossos valores. Quando muda a nossa escala de valores, a gente muda o comportamento. Muda comportamento, muda trejeito, muda a forma de se relacionar com as pessoas, muda a forma de se relacionar sexualmente, muda a forma de falar, muda o linguajar, muda tudo. Por quê? Porque houve uma mudança de mente. O que é isso? Arrependimento. E arrependimento, metanoia, foi a primeira palavra que Jesus pregou em Mateus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus até vocês. O reino dos céus chegou até vocês. Alô? Chegou o reino dos céus. E o que é reino dos
dos céus, já vou com o Mateus daqui a pouquinho, né? O reino dos céus é o quê? É Jesus chegando. Quando o reino chega? Quando Jesus chega. Jesus chega, o reino chega junto. Leva Jesus para a tua casa e o reino de Deus chega na tua casa. Leva Jesus para o teu trabalho, o reino dos céus chega no teu trabalho. Leva Jesus para dentro da tua vida, o reino entra da tua vida. Onde está Jesus, ali está o reino dos céus. Amém? Vem pentecostal, levanta a mão e dá uma rajada de voador. Glória a Deus. Arrependimento, não há avivamento enquanto a gente não mudar posturas. Mas não adianta mudar posturas sem mudar aqui dentro. Jesus não se preocupou de forma no exterior primeiro. Bom dia, me dá um copo d'água. Como é que você pode falar comigo? Eu sou samaritano, você é judeu. O que você quer falar comigo? Os judeus não se comunicam com o samaritano. Ah, mulher, se você soubesse que ele está pedindo água, se você conhecesse o dom de Deus, o que Deus deu para você, que sou eu, se conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede água, quem pediria água seria você, e eu daria. E uma água que brotaria em você, uma fonte que saltaria para a vida, cara, você nunca mais teria sede. Ele foi mais fundo. Aí os cântaros caem da mão dela, ela para de, eu quero essa água. Ele, chama o teu marido e vem. Mas eu não tenho marido. Disseste bem, esse é o ponto. É isso que eu vim tratar com você, mulher. Eu vim tratar essa sua sede de se entregar a tudo e a todos. De ter 5 maridos, 7 maridos, 10 maridos. Chega, eu vou satisfazer a tua sede, você não precisa mais disso. Não é marido que vai resolver a tua vida. Sou eu. É a água que eu te der. Ela vai gerar em você uma fonte. Esse desejo vai acabar tudo. Eu sou a tua fonte. Eu sou a fonte da tua alegria. O teu prazer vai ser mudado. Eu vou ser o teu prazer. Jesus foi mais fundo. Acabou a água, acabou o cântaro, acabou tudo, irmãos. E o nome disso é arrependimento, metanoia, mudança de mente. Jesus trabalhou na mente dela. E Jesus quer trabalhar na nossa mente. Porque para ter avivamento, a gente precisa mudar a cabeça, irmãos. Precisa haver uma mudança na nossa cabeça. Nossos parâmetros, nossos valores, nossas crenças precisam ser mudados. Eu tenho certeza, irmãos, do que eu estou falando, que tem coisas em nós que a gente precisa mudar. Tem opiniões que a gente tem, concepções erradas dentro do reino que a gente precisa mudar. E as coisas que a gente aprendeu desde a infância, que nos passaram como uma coisa certa, tudo bem, mas sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de mudar. Mas além da mudança de mente, arrependimento também é contrição de alma, de espírito. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos dignos, o arrependimento vem com fruto. Mateus 3, de 1 a 2 diz assim, 1 e 2 diz assim: naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus gera arrependimento. A tristeza segundo o homem gera morte. Eu vou repetir: a tristeza segundo Deus gera arrependimento. A tristeza segundo o homem gera morte. E o que é tristeza segundo Deus? É quando Deus vem, irmãos, na nossa vida e nos convence de coisas, porque o Espírito Santo é bom nisso, em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem e nos convence, coisas que ninguém te convence. O Espírito Santo de Deus te convence de que você está errado e que precisa mudar. O Espírito Santo te convence dessas coisas. E quando ele vem e te convence dessas coisas, às vezes eu preciso mudar coisas que eu me entristeço por causa disso, mas é uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza gera um arrependimento. Gera um arrependimento.
Mas a tristeza, segundo o mundo, que é o remorso, ela gera morte. Se eu ficar contristado e não mudar, irmãos, isso gera morte. Mas se eu me contristar e falar, quer saber? Eu creio no Senhor, que é poderoso. Eu vou perder coisas. Eu vou ficar triste, porque eu vou acabar com esse relacionamento. Mas eu sei que eu tenho uma coroa de glória no Senhor. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Eu vou ficar triste porque eu vou parar de ter relacionamento sexual ilícito fora do casamento. É uma tristeza para mim, porque isso me traz uma alegria lá na carne. Isso me traz. Mas por outro lado, é uma tristeza que, segundo Deus, que vai gerar arrependimento, mudança na minha vida. A minha vida vai dar uma guinada a partir de posicionamentos e posturas que eu tomo diante de Deus, confessando os meus pecados. E esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é arrependimento. O avivamento vem com arrependimento. E o segundo ponto é exatamente isso, é a confissão. Tem gente que se arrepende, mas não confessa. Tem gente que confessa, mas não se arrepende. Aquele que encobre as suas transgressões, nunca, sublinha nunca. Aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que confessa e abandona, alcança a misericórdia. Tem gente que confessa, mas não deixa. Tem gente que deixa, mas não confessa. E é uma partícula de adição. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não importa, irmãos, o pecado que tenha cometido. Não há pecado que resista um coração contrito e quebrantado, que confessa e abandona. E diz para o Senhor: Senhor, eu sei que é mais forte do que eu, mas não é mais forte que o Senhor. Eu não quero mais incorrer nesse erro. Eu não quero mais. O Senhor me ajuda. E o Senhor fala: é para já. Esforça-te, que eu estou contigo. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Olha para o lado, eu estou lá contigo. Se passares pelo fogo, a chama não arderá contigo. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus entra nesse negócio. Avivamento vem mediante arrependimento. Avivamento vem mediante confissão. Confissão. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: então iam ter com ele João Batista, em Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja como era o ritual de batismo. Já pensou se fosse hoje assim? Você vai se batizar, chega lá, confessar os seus pecados e era batizado. João Batista fazia assim, olha que interessante. E o poder da confissão, irmãos, é uma coisa extraordinária. Eu conversei com uma pessoa uma vez que falou assim, que confessou os pecados para mim, falou assim: pastor, depois que eu falei, eu estou livre, eu estou liberto, eu estou... Uau! Eu não estou dizendo que você deve confessar uma pessoa, às vezes sim, mas eu estou falando que a gente confessa as nossas queixas para o Senhor. Fala: Senhor, eu sou miserável, pecador, mas a tua mão, Senhor, ela é capaz de... Ela veio para mim, para a gente da minha laia, gente como eu. O Senhor veio para mim. O Senhor veio para mim. O Senhor veio para a gente como eu. Mas existe um poder na confissão para pessoas também. Se não fosse assim, Tiago, que a gente está estudando às sextas-feiras no nosso estudo sobre Tiago, ele diz assim, Tiago 5,16: confessai as nossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Uau! Confessar as nossas culpas uns para os outros. Claro que isso não é feito de uma forma indiscriminada, você está me entendendo? Para que sareis. Tem gente que só quando põe para fora assim, já se sente curado e o Senhor entra no negócio. Coisa interessante que é botar, expurgar aquilo que estava tirando a alma, tirando a paz da alma. E ele conclui dizendo: a oração feita por um justo pode muito seus efeitos. 1 João capítulo 4, versículo 15 diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E a maior confissão que a gente pode fazer é confessar que Jesus é o Senhor.
Essa confissão traz avivamento. Confessar com os nossos lábios, igual diz Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a boca confessares e com o coração creres, há uma ligação entre coração e boca na Bíblia impressionante. A quantidade de versículos da Bíblia que fala da ligação entre o coração e a boca, irmãos. É impressionante, faça uma pesquisa. E ele fala, e um deles é esse: se com tua boca confessares e com o coração creres, o que? Que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos por Deus, serás salvo. Confessar Jesus é dizer, eu confesso. Isso é uma coisa extraordinária. Essa coisa de você confessar publicamente, dizer, eu confesso Jesus como meu Senhor, eu recebo Jesus como meu Senhor. Irmãos, tem um poder isso, impressionante, porque Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante de Deus. Você sabe o que é isso? Ah, meu irmão, imagine que aqui estejamos aqui com algum João. Tem alguns Joões aqui, né? Mas o João genérico, ele está lá, ele fala assim, a gente pergunta, quem quer confessar Jesus como Senhor? Quem quer receber Jesus como Senhor? No meio de todo mundo ele fala assim, eu quero. Ele confessou Jesus no meio de todo mundo. Jesus olhou para o Pai e falou assim, João é o nome dele. É mais ou menos isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Glória a Deus. Jesus já falou o teu nome? Se não falou, hoje é uma noite aceitável. Como diz os antigos, hoje é uma noite aceitável para você levantar as mãos cansadas para o Senhor e receber Jesus como Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador da sua vida. Glória a Deus. Você pode aí aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Arrependimento. Queremos avivamento. Mas precisamos antes nos arrepender, irmãos. Não tenho do que me arrepender. Então se arrependa já. Então começa a se arrepender por achar que não tem do que se arrepender, que é um bom motivo. Porque todos nós temos do que nos arrepender. Todos nós, sem exceção nesta casa, temos do que nos arrepender. O grande erro nosso, sabe qual é que a gente pensa que a gente se arrepende no dia que recebe a Jesus como Salvador e depois nunca mais precisa se arrepender de nada. Muito pelo contrário, a gente tem que se arrepender todos os dias. É se arrepender quando recebe Jesus, e se arrepender amanhã, e se arrepender depois, e continuar se arrependendo e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. E todo dia, irmãos, colocar a cabeça no chão e falar, Senhor, me ajuda nesse dia, não me deixa cair não. Senhor, me ajuda, não me deixa cair em tentação. E no final do dia, eu dizer, botar a cabeça no chão de novo e falar, Senhor, muito obrigado, mais um dia, glória ao teu nome por isso. Me ajuda amanhã, Senhor. Irmão, isso é vida cristã. Caminhar com Deus, achar que não tem que se arrepender, pelo amor de Cristo. O avivamento virá mediante o nosso arrependimento. O avivamento virá mediante a nossa confissão dos nossos pecados, das nossas taras, das nossas manias, das nossas perversões, das coisas mais loucas que passam na cabeça do ser humano, e falar, Senhor, essa maluquice toda está aqui no teu altar, eu rejeito isso. Você está entendendo isso, amado? Aí o avivamento virá. E o avivamento virá. Diga assim, não há. Diga forte, não há. Avivamento. Sem palavras. Quer avivamento? Qual é a tua relação com a palavra? Quer avivamento? Que bom. Você acha que avivamento é sapatear? É falar em línguas estranhas? É uma parte do avivamento. Eu sou pentecostal. Mas isso não é avivamento. Pelo menos não é de quem toca, não. Qual é a tua relação com a palavra? Eu não sei qual é a relação que você tem com esse livro, irmãos. Mas esse livro é a expressa vontade de Deus para nós. Tem pessoas que
não sossegam, eles querem saber, acordam de manhã querendo saber se chegou uma mensagem na caixa de e-mails ou no WhatsApp. A gente pega até esse reflexo, a gente pega o celular, já com o reflexo já chega lá, ok? Mas eu queria que a gente tivesse o mesmo reflexo de levantar de manhã e falar assim: quero saber se tem alguma mensagem de Deus para mim. Porque todo dia tem uma mensagem de Deus para nós. Deus manda uma mensagem para você todo dia na palavra. Todo dia tem mensagem. Todo dia tem mensagem. Eu pergunto: você lê a mensagem? Ou a caixa de e-mail está entupida de mensagem lá que Deus mandou? Uau! Essa mensagem foi de setembro de 2003. Eu não li essa mensagem. Viu quando você abre a caixa de e-mail assim? Principalmente naquela quarentena que tem lá, que tem mensagem que vai direto para lá. Você viu mensagem lá? Uau! Pedro Alves descobriu o Brasil. Uau, agora que estou lendo. Agora que eu estou lendo. Irmãos, todo dia tem mensagem de Deus para você. É só abrir esse livro. Abre o livro. Abre o livro. Abre o livro. Deus tem uma mensagem, todo dia tem uma mensagem novinha, fresquinha. Fresquinha, irmãos. Essa mensagem que eu estou pregando aqui é fresquinha. Nunca preguei essa mensagem na vida. Fresquinha de Deus para nós. Mas eu queria te dar um segredo. Isso é um privilégio de pastor. Isso é um privilégio de crente. Você pode criar você tem uma mensagem todo dia. Não precisa esperar domingo o pastor pregar. Às vezes a mensagem do pastor é fraquíssima. Este pastor aqui. Mas a mensagem que ele fala lá no teu quarto é aquela que você está precisando. É aquela que você está precisando. Quando você abre, irmãos, é poderoso. A Bíblia, eu gosto de provocar meu filho e tal. Meu filho estava assim lendo a Bíblia. Eu falei assim: Vitor, você sabia? Fala assim umas curiosidades, sai, né? Para não atrapalhar também o estudo dele lá. Ele falou: Vitor, você sabia que a Bíblia é o único livro que provoca alguma coisa em você, mesmo quando você não entende? É verdade? Eu falei: se você ler a Bíblia sem entender, porque tem uns capítulos que a gente não entende, pelo menos eu. Crônicas, 5 capítulos de genealogia, aquelas genealogias intermináveis. Eu falo: Deus, para que isso? Mas eu leio. E por vezes você se pega lendo um texto desse e começa a descer lá e você fala: eu estou doido. Só pode ser, não está não. É o autor do livro do teu lado falando: eu estou aqui. Só para você saber que eu estou aqui. Leia o livro. A Bíblia é o único livro cujo autor está sempre presente. Sempre presente. Como eu queria perguntar a Machado: vem cá, cabe uma dúvida do planeta aqui. Cabe tu, traiu ou não traiu o Dentinho? Para o universo masculino, traiu. Para o universo feminino, não. É uma corporativismo, diz ela. Mas, irmãos, não há. É impossível um avivamento sem a palavra. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito dela mesma. Examinai as Escrituras, João 5,39. Examinai as Escrituras, não é só passar o olho, não. Examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Examine as Escrituras. Não coma da colher do pastor apenas. Examine as Escrituras. Não coma só o que o televangelista está dizendo. Examine as Escrituras. Não aceite tudo como verdade, irmãos. Examine as Escrituras, porque elas testificam de Jesus. Elas testificam de Jesus. E eu falei esta manhã aqui na igreja: o intérprete da Bíblia não é nenhum homem, não é nenhum clérigo, não é nenhum padre, não é ninguém. O intérprete da Bíblia fiel é o Espírito Santo de Deus. Ele é o intérprete fiel e verdadeiro. E quem tem juízo, o pastor que tem juízo, ele tem que interpretar na visão do Espírito Santo de Deus. Feliz a igreja cujo pastor pode dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é muito sério, irmãos. Examinai as Escrituras, João 5,39. Jesus falou para nós: examinai as Escrituras. Quer avivamento? Examine as Escrituras. Se dedique às Escrituras. Deixe de ser preguiçoso. Leia a Bíblia. Falei que eu encontrei esse testemunho, já está ficando velho, já faz quase 10 anos que isso aconteceu, mas eu continuo falando a hoje porque me impressionou. Um jovenzinho. Falei: puxa, que legal.
Eu já li a série de Harry Potter quase toda, livros de 300, 500 páginas, com nomes complexos, inventados, estrangeiros, coisa e tal, e leu aquilo tudo, mas não tinha lido o Evangelho de João ainda. Você não percebe que isso tem interesse de Satanás nisso? A gente lê de tudo, irmãos, e depois no final do dia diz que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para fazer uma oração. Alguma coisa está errada, porque Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E se a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para orar. A gente arruma desculpa, a gente se desorganiza. É a gente que não está priorizando as coisas de Deus. Você não precisa ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, não. Tem vezes que você vai ler 4, 5 versículos e Deus vai falar contigo. Mas tem vezes que você vai ler um livro inteiro, porque está tão gostoso, porque o Espírito te envolve ali, você fica. Mas o importante é ter contato com a palavra. Olha o que Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta, é a Bíblia que é apta para isso, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Psicólogo algum consegue fazer isso, com todo respeito aos psicólogos. Psicólogo nenhum consegue fazer isso. A Bíblia consegue fazer, irmãos, em 30 minutos, ou até menos, coisa que 10 anos de terapia às vezes não consegue fazer, porque ela penetra as tuas entranhas, vai lá na tua alma. Tem muita gente, todo o respeito que eu tenho à psicologia, pelo amor de Cristo, eu sou profissional de saúde, eu tenho que admitir, eu encaminho pacientes para a psicologia, mas pelo amor de Deus, irmãos, a gente está psicologizando o Evangelho. Tem coisas que se resolvem com jejum e oração, tem coisas que se resolvem deixando o pecado de lado, aí começa a viver uma nova vida com Cristo. É deixar o marido da outra, é deixar a mulher do outro, que vai trazer a cura. Não é psicologia, é abandonar o pecado, é dizer não, é ter vergonha, irmão, de certas atitudes, de certos pensamentos, é ter vergonha de entrar em alguns sites que às vezes a gente pode ser sujeito a entrar. Isso que vai trazer cura. E a gente não entende por que está doente da alma, por que está complicado, irmãos. É Deus que resolve, é a palavra que é a divisão da alma e do espírito, vai nas juntas e medulas, ela vai penetrando, você vai lendo e ela vai entrando em você. E Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ela vai fazendo esse washout, ela vai te lavando enquanto você vai lendo. Palavra. Queremos avivamento? Sem palavra, nunca, irmãos. Nunca. O avivamento vem pela palavra. Foi assim que aconteceu. Eu não vou ler o texto porque é longo, mas leia em casa 2 Reis, capítulo 22, de 1 a 11. 2 Reis 22, de 1 a 11. O que diz ali? Diz que Esdras, ele pegou o livro, foi achado o livro perdido. O livro qual era? Era a palavra de Deus, era a lei do Senhor, a lei de Moisés. Havia se perdido dentro da casa de Deus. Triste quando a palavra de Deus se perde dentro da casa de Deus. Mas achou-se o livro, e depois que achou-se o livro, Esdras leu o livro. Escute isso. Ele reuniu em praça pública, e o povo de Israel já tinha se multiplicado, já tinha nascido crianças lá na Babilônia, israelenses nascidos em Babilônia, que falavam babilônico, não falavam hebraico, porque os pais foram negligentes. Então agora Esdras estava com essa sagrada missão de ler a palavra de Deus em hebraico, e as pessoas traduzindo para a linguagem deles. E sabe o que aconteceu? Ele só leu, escute isso pelo amor de Deus, ele só leu o texto sagrado, e diz a Bíblia que o povo começou a rasgar a roupa, jogar pó na cabeça e falar: Senhor, nós somos miseráveis, veio avivamento pela palavra, a palavra traz avivamento. A
oração. Falando de oração que a gente faz para comer, obrigado pelo alimento, porque isso é obrigação. Falando da oração que a gente faz para dormir, é o mínimo que a gente faz, agradecer a Deus, obrigado por esse dia. Falando da oração que a gente faz quando a gente acorda de manhã e agradece pela noite, porque isso é o mínimo necessário, é o mínimo, irmãos. É o mínimo de quem tem bom senso, é falar: Senhor, eu não acredito, eu levantei da cama, centenas de pessoas hoje ficaram na cama morta, eu levantei, Senhor, glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. O Senhor me deu força. Tanta gente não consegue estar em cima de uma cama paraplégica, entubado. Eu estou de pé, glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, eu vou trabalhar, eu tenho trabalho, Senhor, Deus, glória ao teu nome. Eu estou falando dessa oração, porque essa é a oração, irmãos amados, que a gente tem que fazer para ter vergonha de não fazer, para ser um pouco grato a Deus que dá tanto para nós. Estou falando dessa oração só. Ela vale, é lógico que vale. Mas eu estou falando de coisas mais sérias. De vez em quando, eu sei que a nossa vida é super corrida, o pessoal aqui rala muito, eu sei disso. Conheço a intimidade de muitos aqui. O pessoal rala muito mesmo. Mas, irmãos, tem que ter um momento que você fica sozinho com Deus. Tem que ter, onde você vai ali se rasgar, sabe, às vezes eu estou sozinho em casa, eu fico, me jogo no chão, eu fico ali babando o chão, chorando, Deus, muitas vezes eu não falo nada, e Deus entende tudo. Tempo com Deus, fazer tempo com Deus, criar um espaço, se vira, irmãos. Mas tem um tempo de intimidade com Deus, de entrar na recâmara, como diz Salomão: entrei no tálamo do Senhor. Tálamo é cama, eu deitei na cama do Senhor, tive intimidade com Ele. Ele falou comigo. O pastor Jair disse que estava no ônibus ou no metrô, sei lá, uma condução, disse que a menina estava lendo a Bíblia, estava assim, de repente ela começou a chorar, e falou: ela estava com algum problema, alguma coisa. Ele tocou nela, o pastor Jaime sempre, aquele jeito do pastor Jaime de ser, né? Vai entrando na vida das pessoas, e tocou nela assim: tudo bem. Ela: não, eu sou pastor. Aí conversaram comigo: eu vi que você estava chorando. Eu falei: não, ele está falando comigo. Eu fiquei com vergonha dele falando, eu fiquei com vergonha na hora. Eu falei assim: não é nada, ele está falando comigo. Já contei esse testemunho, mas eu vou envelhecer contando. Esse testemunho. Porque eu estava uma noite em casa e eu tenho insônia, descobri que não tenho insônia, eu tinha apneia, na verdade. Hoje eu até dou um CPAP para corrigir a apneia, eu tenho dormido muito melhor depois disso. Mas numa daquelas noites ali, não era uma insônia normal, era uma coisa que estava incomodada, levantava, né, e tal. E aí, gordo é uma tragédia, né? Como é que a gente resolve? Vai tentar resolver lá na cozinha, mas não era, né? E tal, aí você... Aí eu falei: quer saber, eu depois de 10 tentativas, aí que a gente, bom senso, cara, eu acho que Deus quer falar comigo, eu acho que Deus quer que eu olhe alguma coisa, eu não sei, então eu tenho que fazer isso. Aí tranquei a porta, saí, fechei a porta do quarto, fui para um canto que tem na casa, peguei o violão, fui tocar uma canção. Eu comecei os primeiros acordes, o ambiente mudou, começou a entrar uma graça dentro do quarto, daquele lugar, eu comecei a chorar ali, não consegui nem começar a cantar, comecei a meditar, falei: Senhor, minha alma é tua, minha vida é tua, essa música é tua, eu estou aqui para trovar uma música para o Senhor, toma essa música para o Senhor. Comecei a me derramar diante do Senhor, e Deus falou comigo ali. E ali, naquele momento, naquela experiência, a gente precisa ter experiência com Deus, nossos filhos precisam ter experiências com Deus, precisam ter o que contar. Eu preciso ter o que contar para os meus filhos, para os meus netos.
E como que eu vou contar coisas desse tipo se eu não tenho relacionamento com Deus? Naquele dia eu descobri uma coisa que eu nunca soube. Eu sempre soube que buscar Deus é uma coisa maravilhosa. Mas naquele dia eu descobri que existe algo melhor do que buscar Deus. É quando Deus nos busca. É quando Deus nos acorda e fala: é melhor do que buscar Deus. É quando Deus nos busca e fala: eu quero ouvir uma canção. Eu quero falar contigo. Irmãos, queremos avivamento com uma vida preguiçosa de oração, uma vida relapsa de leitura da palavra, sem levar com seriedade a vida com Deus. Tem avivamento. Pode ter reteté. Avivamento não. Pode ter emoção. Avivamento é mais profundo. É mais profundo. E se tem avivamento, pode até ter lá o reteté de Jeová. Mas não é o reteté que vai trazer glória. As nossas festas, a festa está linda, irmã André, mas as nossas festas não geram festa no céu. O que gera festa no céu é o pecador arrependido. Festa lá é o que a Bíblia diz. E esse pecador pode ser. O arrependimento gera festa no céu. Ficamos de pé.